Pessoal, dando continuidade ao estudo do romance de aventura, nas aulas anteriores nós vimos o que é um romance, a estrutura de um romance e o que é o romance de aventura, um tipo de romance. Um dos tipos de romance é o romance de aventura. Lembrar que o romance é aquela obra literária, narrativa, em prosa, linha completa, parágrafos que formam o texto, longa, porque são várias tramas, várias situações, e as personagens vivem diferentes conflitos. Isso é um romance em geral. No geral, os romances eles têm o elemento da narrativa, personagem, narrador, espaço, tempo, enredo. Tem os conflitos, que são vários, diferente do conto que só tem um, mas no romance tem vários conflitos, várias situações que perturba aquela ordem, quebra a ordem e aí mantém o leitor curioso para saber o que vai acontecer, com maior destaque as personagens. O romance de aventura, por sua vez, é um tipo de romance ou narrativa de aventura, romance de aventura ou narrativa de aventura, que narra viagens, mistérios, perigos, é uma obra cheia de ação, de movimentação, de dinâmica, de eventos eletrizantes que acaba prendendo o leitor naquela aventura. Detalhe, romance de aventura não acontece só em viagens, principalmente em alto mar. É muito comum, mas não é o único. O romance de aventura pode acontecer na própria cidade, sem haver uma viagem ali, por exemplo. Outra característica forte do romance de aventura é que destaca a figura do herói e do vilão, ou seja, sempre uma luta entre o bem e o mal, uma luta pela sobrevivência. Aquela questão do herói e do vilão são as personagens geralmente principais. As capas de alguns romances de aventura, principalmente aqui A Droga da Obediência, que nós estamos fazendo o trabalho com eles. Os elementos da narrativa, nós vamos dar um enfoque no tempo, porque ainda há alguma dúvida sobre a questão do tempo. Foco narrativo ficou bem compreendido. Se ele participa da história, é em primeira pessoa. Se ele conta a história de outras pessoas, é em terceira pessoa. O espaço pode ser uma viagem, um navio em alto mar, mas também pode ser uma cidade, pode ser, enfim, o espaço pode ser diversificado. O enredo é o desenrolar da história, início, meio e fim. Todo romance ele é estruturado assim. As personagens são os seres que participam e o tempo precisa chamar a atenção. O tempo ele pode ser cronológico, que segue a sequência linear, ou psicológico, que mistura o tempo. Pessoal, eu quero chamar a atenção porque ainda há aqueles que acham que porque uma história ela conta uma história passada, uma narrativa do passado, ela não é cronológica, ela é psicológica e não tem nada a ver. O que define se um tempo é cronológico é ele ficar preso em um tempo, ele seguir a linha, a linearidade. Então eu posso contar uma história da minha infância sem sair da linha. Por exemplo, contar em uma viagem que eu fiz, aí eu começo o início da viagem, o meio e o fim, sem saltar no tempo. Isso é cronológico, ok? Eu estou falando do passado, eu me prendo àquele passado. Agora, o tempo é psicológico quando eu misturo os tempos. Ou seja, eu estou contando uma história do passado e venho para o presente. Ou estou contando a história do presente, o atual, e volto no passado. Então, eu estou misturando o tempo. Isso é cronológico. Perdão, psicológico. Psicológico quer dizer da mente. Psicológico quer dizer do pensamento humano. Aqui no romance As Viagens de Gulliver, a gente tem um exemplo de tempo cronológico, porque embora ele é uma narrativa no passado, mas ela não sai dessa linha. Ela começa e segue a linha, independente se é passado ou presente. Já aqui nós temos o fragmento de uma crônica de Tatiana Belink, em que ela fala quando chegou ao Rio de Janeiro e que você pode ver no final que ela está contando uma história do passado, mas ela traz para o presente. Olha, no final, me parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais divino sem ela. Outra coisa que ela fala, onde ela fala que ainda não se erguia, quer dizer,
ela está no presente, ela está sabendo que não tinha aquele tempo e tem hoje. Então ela misturou passado e presente. Isso é psicológico. Isso aqui é cronológico. Mesmo no passado, não sai da linha. Esse aqui, ele viaja, ele oscila. Ora está falando do presente, ora do passado. E às vezes pode falar do futuro também, porque a mente humana permite imaginação. Então, essa é a diferença. Cronológico não sai da linha da sequência linear, seja passado ou presente. Psicológico, ele sai, ele foge ao tempo. Outra característica, por que aventura? Porque é uma história com dinamismo, movimentação, ação, perigo. Porque destaca a figura do herói e do vilão. Porque apresenta situações de perigo e superação. E porque o foco não é o espaço, mas as ações dos personagens. Aqui nós temos um exemplo, fragmento, eu não vou ler, mas vocês já conhecem a Droga da Obediência de Pedro Bandeira, a ação, a movimentação. Outra característica que a gente vai observar é que o foco maior do romance e aventura, ela está entre dois pontos, o conflito e o clímax. Conflito é quando há quebra da linearidade, ou seja, os problemas aparecem. Surge um problema ali na obra. Conflito. E esse conflito vai prender o leitor, a curiosidade do leitor. Os acontecimentos vão vindo, o leitor vai se tornando envolvido, até chegar na resolução do problema que harmoniza a história, que aí é o clímax. Então toda aventura acontece nesse espaço entre o conflito, o problema que surge e como ele é resolvido, o ponto alto, o ápice, que é o clímax. Outro exemplo aqui, quase no final do livro A Droga da Obediência, como o problema com o Dr. QI, a droga da obediência é resolvido. E assim, pessoal, todo romance, mesmo de aventura, elementos da narração, principalmente de aventura, presença de herói e vilão, a aventura, a ação, o dinamismo, as cenas eletrizantes, ambientes diversos, pode acontecer, e um desfecho vitorioso. Vamos lá? Qual é o elemento de maior destaque no romance de aventura? É o espaço, o tempo, as personagens. Quem se destaca? Personagens, não é o espaço que faz a aventura e nem o tempo. São as personagens, o desenvolver das personagens. O que define o tempo psicológico é a alternância temporal, narrativa no passado ou referência ao futuro. É a alternância temporal, ou seja, ele está no presente, volta para o passado. Está no presente, vai ao futuro. Está no passado, vem para o presente. Então está alternando. É isso que define o tempo psicológico. Narrar no passado não define se é psicológico. Referência ao futuro vai depender da situação, Mas o que define principalmente é a alternância temporal. Qual a parte da narrativa que quebra a ordem e promove maior interação com o leitor? Presente no conto, no romance, em algumas crônicas, é o conflito. Clímax é quando resolve o problema. Apresentação de espaço, introdução normal, o conflito, ele quebra a ordem e promove essa interação, porque o leitor passa a ficar curioso. Então é isso, pessoal, são algumas indicações, vamos dizer, algumas observações sobre o romance de aventura. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.